Mas hoje nós queremos ler dois versículos, para não tomar tempo. Na bem-aventurança, no capítulo 5, nós vamos ler o versículo 6 e o versículo 7. O versículo 6 diz: bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Então eu pergunto: bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Eu acho que nós podemos melhorar. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. E o versículo 7: bem-aventurados misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Por quê? Alcançarão misericórdia. Aleluia. Então é isso que nós vamos ver no texto bíblico. Quanto é importante nós observarmos essas palavras de bem-aventuranças que o Senhor profere a nós, para que nós possamos alcançar o resultado, alcançarmos a bênção, para que nós possamos estar enquadrados em obediência e atenção à palavra de Deus. O primeiro versículo que nós lemos, o 6, diz: bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça. Justiça que é a própria lei de Deus, a própria vontade de Deus. Prazer pela verdade, prazer na lei, a lei que é verdade, prazer no Senhor, prazer no único que é justo, o verdadeiro juiz, naquele que pode dar a resposta para aquele mais aflito, para aquele mais necessitado, para aquele que precisa de alguém a seu favor. E a palavra de Deus, Jesus nos ensina que aqueles que têm fome e sede de justiça, e esta fome é no sentido espiritual, fome e sede no sentido espiritual, justiça que não é possível esperar do homem, justiça que só vem de Deus, é um clamor, é um desejo daquele que sente-se injustiçado, aflito, incapaz, impossibilitado, sem meio, sem recurso próprio. Ele não tem como, mas ele tem desejo de justiça, ele tem desejo da justiça. E ele, por ter esse desejo, por ter fome e sede da justiça, Jesus disse que este será farto, este será saciado, este ficará satisfeito. Os que têm fome e sede serão fartos, serão saciados. O profeta de Isaías, capítulo 5, versículos 1 a 2, e 6 e 7, diz assim: ó vós todos os que tendes sede, vinde às águas, e os que não tendes dinheiro, vinde, comprai e comei. Sim, vinde, comprai sem dinheiro e sem preço vinho e leite, porque gastais o dinheiro naquilo que não é pão, e o produto do vosso trabalho naquilo que não pode satisfazer. Ouvi-me atentamente e comei o que é bom, e a vossa alma se deleite com a gordura. Mas o verso 6 nos dá um entendimento mais espiritual: porque ao Senhor, enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Deixe o ímpio o seu caminho, e o homem maligno os seus pensamentos, e se converta ao Senhor, que se compadecerá dele. Torne para o nosso Deus, porque grandioso é em perdoar. Esse texto, nesse capítulo, mostra a situação do homem, que busca o que não satisfaz, que busca o que não sacia, que busca o que não lhe deixa farto, que busca aquilo que não dá o verdadeiro sentido para a vida e a verdadeira satisfação, o verdadeiro prazer. Busca, mas não encontra, não atenta para aquilo que é bom, para aquilo que realmente satisfaz a alma. Mas no verso 6 e 7, o profeta diz: buscai ao Senhor, buscai enquanto está perto, invocai enquanto está perto, enquanto pode achar. Busca o Senhor, deixa o ímpio caminho,
o maligno pensamento, se converta ao Senhor e Ele se compadecerá dele. É este o sentido de alguém consciente de que há uma fonte que alimenta, uma fonte que sacia a sede, uma fonte que satisfaz. Esta sede, esse desejo pela justiça, é o desejo pelaquilo que é sagrado, pelaquilo que é de Deus, pelaquilo que é puro, em ver a coisa correta, sim, em ver a coisa, porque quando a gente olha, irmãos, para a justiça do homem, a própria palavra de Deus diz que a justiça do homem é como trapo de imundícia. Mas quando nós olhamos e não vemos nenhuma resposta, e não é possível na resposta do homem, das suas leis, em todo o seu contexto de constituição e de justiça, não é possível ter uma resposta. A palavra de Deus nos deixa claro que a lei dele é vida, que a palavra dele é vida e é justiça, e aqueles que buscam a ele com a verdadeira justiça serão fartos, serão saciados. Amós capítulo 8, versículo 11 diz: eis que vem dias, diz o Senhor Jeová, em que enviarei fome sobre a terra, não fome de pão, nem sede de água, mas de ouvir as palavras do Senhor. Como é maravilhoso, irmãos, quando alguém desejoso por ouvir a voz de Deus, desejoso por ouvir a palavra de Deus, consegue encontrar a resposta. Porque muitos têm fome, mas não conseguem se orientar, não conseguem compreender que o verdadeiro alimento está na palavra de Deus. Muitos têm fome e sede, mas não são saciados, porque não buscam da forma correta. Eu fico preocupado porque se nós que estamos na igreja, mesmo alguns há muito tempo, outros até criados na igreja, se nós distrairmos, nós vamos passar dias e dias sem estudar a palavra de Deus, sem buscar a fonte, sem buscar do próprio Senhor, que alimenta e que dá vida. Então a palavra do Senhor está dizendo: vai haver dias em que vão buscar, vão procurar e não vão encontrar. Mas nós estamos ainda vivendo um tempo de graça, onde aqueles que buscam na verdadeira fonte serão saciados. Nós precisamos buscar no Senhor, buscar dele, buscar a resposta dele. É dia de nós prostrarmos diante de Deus, de clamarmos em oração, e buscarmos resposta do Senhor e nos alimentarmos da sua palavra. Infelizmente, nós estamos vivendo um tanto distraído, um tanto disperso com aquilo que é sagrado, com aquilo que é de Deus. Muitos estão preferindo, e é um assunto que está ardendo no meu coração, não vou trazer hoje, possivelmente falaremos na ceia, mas estão dando preferências a outras coisas, invertendo os valores, valorizando mais o que é profano do que é sagrado, e não se dedicando àquilo que realmente satisfaz a alma. Quantos estão trocando os cultos por novela, trocando os cultos por futebol, trocando os cultos por qualquer outra coisa que vem trazer um prazer ali qualquer momentâneo, e esquece de buscar o Senhor e de estar na presença dele? Você é um bem-aventurado por estar aqui hoje, não porque eu estou falando nada disso, mas porque a palavra de Deus é alimento para nós, é alimento para a nossa vida, porque aqueles que buscam o Senhor são saciados. Que nós possamos nos atentar para a palavra de Deus, mas fome e sede de justiça. E aqui é o atributo pelo qual, ao tratar com pessoas, Deus age com as normas e exigências da perfeição da sua própria natureza. Um Deus justo, um Deus justo, um Deus justo, um Deus justo. Não há injustiça em Deus. Quantos questionamentos muitas vezes vêm em nossas mentes, e nós somos tão finitos, tão limitados, não entendemos nada. Mas pode descansar, pode descansar. Nós servimos um Deus justo. Nele não há injustiça, não há sombra, não há variação, não há dúvida.
é um Deus reto, um Deus santo, um Deus justo. E a sua palavra, olha como o salmista diz, dessa natureza do nosso Deus. O salmista diz no Salmo 119, vamos ler 3 versos, 140, 141 e 142. A tua palavra é muito pura, por isso o teu servo a ama. Pequeno sou e desprezado, mas não me esqueço dos teus mandamentos. A tua justiça é uma justiça eterna, e a tua lei é a verdade. A tua justiça é uma justiça eterna, e a tua lei é a verdade. Infelizmente, irmãos, quantas vezes nós ficamos na expectativa de uma conclusão de um juiz, esperando que ele faça justiça, e quando sai o deferimento, sai negado, sai em desacordo com aquilo tudo que foi apresentado em depoimento, em provas e tudo mais, e alguém fica frustrado e fala: como pode ser? E muitas das vezes não é nem que o homem quis ser injusto, é que ele usou um critério, e dentro do critério dele, ele não tem onisciência, onipresença e onipotência. Ele não é Deus, então ele não consegue trazer uma resposta satisfatória. Ainda que há também aqueles que se corrompem e aqueles que julgam mal. Mas nós temos um Deus que conhece todas as coisas. Um Deus que tem entendimento e conhecimento daquilo que nós não entendemos. Um Deus presente em todo o tempo. Aleluia! E Ele sim tem uma justiça eterna. Salmo 96, versículo 13 diz: ante a face do Senhor. Salmo 96, 13. Ante a face do Senhor, porque vem julgar a terra, julgará o mundo com justiça e os povos com verdade. Ó, esses que têm sede e fome de justiça e esperam no Senhor, esses serão saciados. Salmo 72, verso 1, 2 e 3. Ó Deus, dá ao rei os teus juízos e a tua justiça ao filho do rei. Ele julgará o teu povo com justiça, está falando de Cristo, e os teus pobres com juízo. Os bons trarão paz ao povo, e os outeiros justiça. E a justiça de Deus é um ato pela qual Deus, em sua graça, em conformidade com a sua aliança, selada com o sofrimento e a morte de Cristo na cruz, perdoa todas as pessoas, todos aqueles fracos, todos os perdidos, todos os errantes, todos os caídos, que não têm justiça própria, que não poderia, pela sua justiça, jamais chegar à salvação. Agora Deus manifesta Cristo, e eu falo isso para poder ler com os irmãos alguns versículos do Novo Testamento, em especial Romanos 3. Nós vamos ler do versículo 21 a 26, onde diz a carta do apóstolo Paulo aos Romanos: mas agora se manifestou sem lei a justiça de Deus. Escute isso. Mas agora se manifestou sem lei a justiça de Deus, tendo o testemunho da lei e dos profetas. Porque a lei e os profetas anunciaram, a lei e os profetas falaram de Cristo. Ela, a lei, o Torá, os profetas, o Antigo Testamento, anunciaram a Cristo. E a própria lei e os profetas, Paulo diz aqui, são testemunhas. Deus de que agora é feito justiça por nós. Isto é, versículo 22, a justiça de Deus pela fé em Jesus Cristo para todos e sobre todos os que creem, porque não há diferença. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus, a qual Deus propôs para propiciação pela fé no seu sangue, para demonstrar a sua justiça, pela remissão dos pecados dantes cometidos, sobre a paciência de Deus, para a demonstração da sua justiça nesse tempo presente, para que ele seja justo e justificador daquele que
tem fé em Jesus. Jesus foi feito justiça por nós. E agora nós somos justificados nele. Pela fé, somos justificados em Cristo Jesus. Um ato de fé nosso, mas também dado por Deus, por fé, que Deus dá para a salvação daqueles que creem em Jesus. Somente aqueles que agora conhecem Jesus e têm a Jesus está totalmente justificado. Jesus foi feito justiça por nós. A demonstração de justiça de Deus, ela se manifesta através do seu Filho Jesus Cristo. E o texto fala: para Ele que é justo e justificador daqueles que têm fé em Jesus. Ainda 1 Coríntios capítulo 1, versículo 30, diz assim: mas vós sois dele, em Jesus Cristo, o qual para nós foi feito por Deus, sabedoria e justiça e santificação e redenção. E ainda o capítulo 5 de 2 Coríntios, versículo 21, aquele que não conheceu o pecado, o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Então aqui, irmãos, nós temos um quadro muito claro, um cenário muito fácil de entender. Nós, por nós mesmos, pelas nossas práticas, o homem caído, o homem destituído, nenhum poderia, por sua própria justiça, alcançar algum favor, algum merecimento de Deus. Mas ao contrário, Deus, por sua graça, nos dá Jesus Cristo. E o Senhor Jesus agora paga o preço. Jesus paga a sentença. Jesus crava os nossos pecados na cruz e nos declara justo. E agora nós somos justificados em Cristo Jesus. Nós estamos falando de justiça, e não há maior justiça para se dizer daquela que diz respeito da nossa salvação. Antes condenados, antes sentenciados, e agora justificados em Cristo Jesus. Também é a qualidade que leva os crentes, os cristãos, a agirem corretamente de acordo com os mandamentos de Deus. Olha como diz Miqueias capítulo 6, versículo 8: Ele te declarou ao homem o que é bom, e que é o que o Senhor pede de ti, senão que pratiques a justiça, e ames a beneficência, e andes humildemente com teu Deus. E aqui cabe uma advertência, porque primeiro nós estamos dizendo, e a palavra de Deus que nos afirma, que nós não tínhamos condições alguma de ser declarados justos. Agora nós somos justificados e declarados justos em Cristo Jesus. Com esta condição, nós devemos viver uma vida que reflita a justiça do próprio Deus. De que forma? Praticando também o que é justo, praticando a justiça. Infelizmente, se nós não observarmos isso, nós vamos cometer faltas graves, porque é muito fácil de nós cometermos injustiça, às vezes em palavra, às vezes em ação, às vezes em movimento, às vezes por coisas pequenas. Mas aquele que é justo, ele é justo no mínimo. Tem pessoas que têm dificuldade para errar no muito. Todas as vezes, irmãos, que nós debruçamos diante da palavra de Deus, nós vamos olhar para nós mesmos e falar: meu Deus, como estou longe. O grande problema é que muitos têm deixado de ler a palavra de Deus e já não são confrontados mais pela palavra, já não estão sendo confrontados pelo princípio ativo, que é a ação do Espírito Santo por meio da sua palavra em nós. Agora, quando nós permitimos que a palavra de Deus tenha valor em nós, então dia a dia nós vamos melhorando. Cada dia a gente vai vendo que eu preciso melhorar aqui, eu preciso melhorar aqui. Na bem-aventurança de hoje, nessa primeira parte, o Espírito Santo está dizendo para mim, está dizendo para você: olha, você tem fome e sede de justiça, você foi alcançado pela justiça, sendo o próprio Senhor Jesus Cristo quem te declarou justo, justificado. Agora declarado justo e justificado,
justificado, você também deve anunciar a justiça. Para aqueles que têm fome e sede de justiça, você deve agora anunciar. Para aqueles que ainda não conhecem a justiça de Deus em Jesus Cristo, fazendo com que todos os pecadores tenham nele o perdão e a redenção e a propiciação dos seus pecados. E uma vez que nós declaramos isso, aqueles que não têm, para que eles possam também conhecer a Jesus, nós só não podemos declarar, mas também devemos viver de tal forma que a nossa vida, pregando com palavras ou sem palavras, venha mostrar uma atitude de alguém justificado e justo, que pratica também a justiça em Jesus. Nós ouvimos amém? Parece muito claro isso na minha mente. Parece que é fácil de entender isso. Mas não é. Não é. Só podemos entender isso pelo Espírito. Se nós não dermos um lugar ao Espírito Santo em nossa vida, nós não vamos nem nos deparar para entender o que é justiça, para que possamos compreender também a ação do Espírito Santo. Olha como Paulo escreve aos Efésios capítulo 5, versículo 9: porque o fruto do Espírito está em toda a bondade. 5 e 9 de Efésios. O fruto do Espírito está em toda a bondade e justiça e verdade. Uma vez justificados, uma vez declarados justos, uma vez saciados em justiça, fartos porque busca e recebe, agora precisamos, como fruto do Espírito, e o texto ali está, fruto da luz, na minha versão está, porque o fruto do Espírito está em toda a bondade, justiça e verdade. Se nós somos crentes, se nós somos salvos em Cristo Jesus, nós precisamos produzir o fruto do Espírito. E no fruto do Espírito está bondade, justiça e verdade. Se não há essa qualidade nas nossas ações, naquilo que é produzido através da nossa vida, é porque precisamos melhorar o nosso caminho. E eu declaro, eu confesso, eu todo dia eu preciso melhorar. Eu quero sair daqui, irmãos, não chegar na igreja e pegar o carro agora, ir para casa, e mudando o assunto e pensando, eu preciso ser melhor. O fruto da luz do Espírito precisa refletir em mim bondade, precisa refletir em mim justiça, precisa refletir em verdade. Porque irmão, como é difícil quando nós não produzimos isso e alguém não vê em nós a semelhança do nosso Cristo. O próprio Evangelho fica desacreditado por estes. Ainda 1 Pedro capítulo 2, versículo 24, estou muito preocupado com o horário, porque o assunto bem-aventurados misericordiosos. Eu chorei com esse assunto hoje, irmãos. Nós precisamos debruçar nesse assunto. Eu não quero entrar em pouco tempo, eu vou deixar esse assunto para a semana que vem. Nós estamos aprendendo a palavra de Deus enquanto Jesus não vem. Nós vamos aprender a palavra de Deus, então nós não podemos ter pressa para aprender a palavra de Deus. Amém? Nós vamos então concluir o assunto, mas olha, 1 Pedro capítulo 2, versículo 24, diz assim: levando ele mesmo em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, para que mortos para os pecados pudéssemos viver para a e pelas suas feridas fosse sarado. Aleluia. Os pobres de espírito que nós ensinamos aqui no segundo dia, diz a pessoa que reconhece a sua impotência e tem o sentimento, a percepção de um vazio, de um desamparo espiritual muito grande, e reconhece a sua total dependência de Deus, que dissemos aqui que é diferente da jactância, do orgulho, da arrogância, da altivez, da ostentação. Os humildes de espírito verão a Deus. Os que choram também, já ensinamos, os que lamentam os seus pecados e dos outros,
lamentam os seus pecados e pecado dos outros, serão consolados. Os mansos que desejam ver se como realmente são submissos à palavra de Deus e respeitosos para com próximos, esses vivem em paz, e Jesus diz que são bem-aventurados porque herdarão a terra. E agora os que têm fome e sede de justiça, os famintos pela justiça de Deus, serão saciados. É uma crescente. É uma crescente. Antes, humilde, pobre, de espírito totalmente vazio, ele não vê nele nenhum valor, não vê nele, ele é paupérrimo. Então ele busca de Deus. E Jesus fala, estes são bem-aventurados. Não tem, reconhece que não tem. Estes, pobres de espírito, serão bem-aventurados, porque deles é o reino dos céus. E aí vai na sequência. Os humildes de espírito, deles é o reino dos céus. Que choram serão consolados. Os mansos herdarão a terra. Os que têm fome e sede de justiça serão fartos. Nós falamos na sexta-feira retrasada sobre os limpos de coração, porque verão a Deus. Hoje, os que têm fome e sede de justiça serão fartos. Semana que vem, os que praticam a misericórdia. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Esse assunto vai se estender um pouco mais do que o assunto de hoje. Eu pensei sinceramente que eu conseguiria trabalhar esse assunto de hoje só com uma introdução rápida, para que a gente pudesse estudar o principal assunto que eu queria trazer hoje, que nos ensina muito, irmãos. Venha aprender a palavra de Deus. Temos aprendido. Então, já é 9h10, não é possível. Nós vamos continuar o segundo versículo que nós lemos hoje, na semana que vem. Mas vai já estudando durante a semana. Você vai ver como é precioso, como é maravilhoso entender a palavra de Deus. E como é maravilhoso, como é feliz aquele realmente Jesus diz que realmente será feliz. É muito feliz aquele que pratica a misericórdia, porque ele alcançará a misericórdia. Nós vamos continuar na próxima semana. Todos os irmãos estão convidados a vir. Faço isso porque eu não quero cansá-los, não quero também estender demais o horário do culto, porque muitos vêm direto do trabalho, como eu mesmo vim, e outros ainda vêm sem condução, moram um pouco longe. É por prudência. Não é que nós queremos estender demais o assunto, mas é porque o assunto é muito bom e queremos valorizar. Mas o assunto de hoje diz que nós devemos refletir sobre aqueles que têm fome e sede de justiça. E quando eu olho que Jesus fala que ele é bem-aventurado, ele é feliz, ele é muito feliz, então logo eu quero me enquadrar. Eu quando leio o texto bíblico que fala bem-aventurado, que fala sobre bem-aventurança, e não são poucos os textos, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, e eu separei todos os versículos que falam sobre bem-aventurança, e eu comecei a olhar como eu posso me enquadrar. E nesse de hoje não é diferente. Eu quero me enquadrar. Jesus disse que são bem-aventurados que têm fome e sede de justiça. Eu quero ser bem-aventurado por ter fome e sede de justiça. Então eu quero compreender esse assunto. Eu quero buscar, eu quero ter fome, eu quero ter sede de justiça, da justiça de Deus. Porque eu quero isto. Porque Jesus disse em seu ensino que os que têm fome e sede de justiça serão fartos. Eu quero estar alimentado, eu quero estar farto, eu quero estar saciado. Quantos dizem amém? Glórias a Deus. A palavra do Senhor é vida para nós. Que nós possamos, irmãos, amar. Eu sei dos trabalhos também nas congregações, dos dirigentes que estão ensinando cada culto. Nós temos aqui a escola dominical também, que também está sendo ensinada a palavra de Deus. Nós precisamos aprender a palavra de Deus. A igreja que vai triunfar. Triunfar é indo de vitória em vitória. É mais do que vitória. A igreja que vai triunfar não vai ficar confundida. Não vai ficar aqui na terra quando Jesus voltar. Não vai perecer frente às astúcias
de Satanás nos dias presentes é a igreja que estiver alicerçada na palavra. Não adianta, irmãos, movimento não dá vida. Muitos estão vindo na igreja, muitos vêm, fazem o barulho, o movimento, se sacodem para lá, se sacodem para cá, e não tem nada, não tem nada. A palavra de Deus é que nos educa, a palavra de Deus é que nos fortalece. É muito bom ser cheio do Espírito Santo, ser alegre, ser avivado, é muito bom, mas o falar muito, o gritar, ou muito movimento não significa que está cheio no sentido do alimentado na palavra. Nós precisamos ser avivados, sim, mas avivados pela palavra de Deus. Então vamos buscar a palavra, porque quando vier o dia mau, estaremos alimentados e fortalecidos. Que o Senhor nosso Deus possa nos ajudar a cada dia. Louva a Deus pela vida de cada um dos irmãos que tem estado conosco aqui nas sextas-feiras. Os obreiros, os dirigentes, sempre temos falado para que haja motivação também nas demais congregações, para que juntos possamos aprender a palavra de Deus. Vamos continuar. Que você que hoje veio possa estar conosco na próxima sexta-feira aprendendo a palavra de Deus. Convido a todos para se colocarem em pé. Os trabalhos, como já foram anunciados, seguem normalmente. O irmão Zé Neto estará orando ao nosso Deus, e nós somos gratos a Deus pela vida dos irmãos que estiveram conosco aqui, congregação do Parque São Domingos. Deus abençoe o pastor principal, seus cooperadores, obreiros, as irmãs que estão, também Maria do Mitilha, irmão Zé Neto, pastor Severino, sempre uma alegria tê-los por perto, e vamos continuar servindo a Deus. Cada um dos irmãos que aqui estiveram, que você possa, ao voltar para casa agora, voltar refletindo, fazendo uma introspecção. O quanto você está lendo a palavra de Deus. O quanto você está desejoso pela lei do Senhor, que é sabedoria e é vida, e é justiça, como nós lemos no Salmo 119. O quanto você está meditando. Eu falo por mim, irmãos, eu não gosto de hipocrisia, eu falo por mim. Eu me pego muitas vezes mais buscando notícia, buscando informação, né? Nós temos um meio de comunicação agora e que é generalizado. Os irmãos aqui, do ministério, dos pastores que fazem parte desta rede de WhatsApp, de igrejas onde nós tivemos, de outros amigos, eles todos, e nós entendemos, acabamos, pensa assim, não, pronto, mandou a resposta, mandou a pergunta, a resposta na hora. É como se o WhatsApp fosse um mecanismo que te deixa em contato online, instantâneo o tempo todo. Isso vai criando uma dependência nossa, vai criando um vício. E eu estou querendo inventar um dispositivo no meu celular, onde ele vai programar para que eu veja só 1 ou 2 vezes por dia, tanto minuto, para não perder tempo. Porque por conta disso, irmãos, eu estou falando que acontece comigo, eu estou dizendo que acontece com os irmãos. Às vezes eu dobro o joelho para orar e fico pensando, será que alguém está precisando de alguma resposta rápida? Acontece com o Paulo? Não sei, acontece comigo. Às vezes eu me distraio na minha oração, irmãos, porque eu fico preocupado com o smartphone. Eu falo, meu Deus, como é que pode isso? Que tempo é esse que nós estamos vivendo? Começo a ler um texto bíblico, começo a ler 2, e aí a palavra começa a falar, e quando começa a ficar gostoso, eu vou e olho para o aparelho de novo. Como é que vício é esse? Dá vontade de quebrar. Eu acho que só acontece isso comigo. Eu estou confessando, vocês não precisam confessar. E eu estou falando isso, irmãos, com a responsabilidade que nós temos. Uma responsabilidade que o ministério tem. De buscar, de estudar a palavra de Deus. Imagina ser um crente, não que ele tenha esse direito, mas que ele se sinta à vontade. Ele não vai ensinar, não vai pregar, não vai dar aula na escola dominical. Então ele não se sente na responsabilidade de ler a Bíblia. Ele fica com o aparelho o dia todo, não lê a Bíblia uma vez por dia.
E passa o segundo dia, e passa o terceiro dia, e passa o quarto dia, o quinto dia, e passa a semana, e passa o mês. E ele não lê um capítulo por dia. Sendo que, pelo menos, deveríamos ler 3 capítulos por dia. 3 é muito pouco. Mas não lê um por mês. Quando lê muito, lê um versículo, porque está lá uma mensagem lá, mas ele já lê logo porque ele quer ler a outra seguinte, que é algo engraçado, é uma piadinha, entendeu, irmão? Nós estamos vivendo esse tempo. Pode muitos estar percebendo, mas o Espírito Santo tem me cobrado. Tem falado, olha, cuidado, você está se distraindo, isso está tomando o teu tempo. E eu fico preocupado com isso, porque com toda a responsabilidade que nós temos, acontece isso conosco. Imagina com o jovem, imagina com o adolescente, a dependência que está criando esse negócio. Mas nós possamos ter sede e fome, e buscar, e ser saciado e alimentado. Deus nos abençoe em Cristo Jesus. Oremos. Bendito Deus e eterno Pai, em nome de Jesus Cristo, teu amado e eterno Filho, nós te louvamos, adoramos o teu santo e eterno nome, te agradecemos, ó Deus querido e eterno, por ouvirmos a tua gloriosa, a tua eterna palavra. Ó Deus querido e eterno, que tenhamos, ó Deus querido e eterno, sede e fome de justiça. Pai querido, Pai eterno, Pai da glória, nos despede em paz nesta noite. Ó Deus querido e eterno, nos livrando do homem violento e sanguinário, em o nome de Jesus Cristo. Amém, amém. Não esqueçam, vigília às 23 horas. E vamos buscar a Deus. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai, e a comunhão e a doce presença do Espírito Santo seja com esta amada igreja, que todos digam amém. Deus nos abençoe.